Olá, gente, tudo bem? Vamos voltar aos vídeos no canal e eu quero voltar aqui no canal com alguns vídeos semanais, um vídeo por semana a princípio, vamos ver se eu consigo, e trazer alguns temas que são sempre, eu acredito que sejam pertinentes para nós católicos, praticantes e que tem vida de oração, tenta ir, né, no caminho da vida, não se deixar levar pelo caminho da perdição. Então, e hoje em dia tá muito difícil, né? Porque a gente tem muita comunicação, muita informação e comunicação errada, né? Então, a gente pode agregar aqui com alguma coisa. Já tem um tempo já que eu não posto, mas eu tô tentando voltar e eu vou tentar deixar um vídeo por semana. De preferência, talvez esse vídeo caia aí numa sexta-feira e eu vou tentar manter esse fluxo, né, de sexta-feira, cair um vídeo novo no canal. E eu vou começar hoje falando sobre não ouvir a voz de Deus. E ter um silêncio da voz de Deus na vida, né? A gente procura a Deus, a gente procura estar com Deus, mas não ouve a voz dele na nossa vida, a gente não vê ele, a gente faz a oração, mas a gente não ouve ele falar de volta. E dá uma sensação que é um monólogo. Você fala, fala, fala e tem um grande, extenso, profundo silêncio de Deus na sua vida, mesmo tendo oração, mesmo indo na igreja, mesmo procurando o Senhor todos os dias, ainda assim você não consegue ouvir a voz de Deus. E o ruim disso é que a vida, sendo fluida do jeito que ela é, vão acontecendo coisas na sua vida. Vai acontecendo uma coisa aqui, outra coisa ali. E a vida, ela é assim, né? Ela é como se fosse uma maré. Às vezes tem os altos, os baixos da vida. E nem sempre a gente consegue ouvir a voz de Deus nesse fluxo, nesse tempo da nossa vida. E como é que a gente combate isso? Eu vou trazer para vocês informações que eu pesquisei. Eu sou uma pessoa que eu pesquiso muito sobre oração, sobre vida de oração, sobre o que a igreja ensina, porque a igreja ela tem uma tradição imensa e rica, que a gente pode estar sempre olhando e verificando o que ela fala sobre as coisas. Não tem nada do que a igreja não tenha já falado. A igreja já falou sobre vários temas. E esse é um dos temas que ela já falou, e já falou de outras formas, além das quais eu vou passar aqui no vídeo para vocês. Então, eu vou associar isso de não ouvir a voz de Deus, né, com o demônio do meio-dia. Esse assunto, o demônio do meio-dia, eu já deixei no meu Instagram, Minutos com Abba Pai. Eu fiz uma reflexão muito rápida no meio da tarde, eu deixei lá, mas eu vou trazer aqui para esse vídeo também, de uma forma melhor, mais organizada, né? Aqui vai ficar bem mais organizado do que lá, então você nem precisa ir lá ver, você pode se manter aqui. O demônio do meio-dia é um termo criado pelos monges católicos, para falar sobre o desânimo. O demônio do meio-dia, quando a gente está no meio-dia, né, eles entendiam assim, é o horário mais quente do dia, onde o sol queima mais e onde dá mais cansaço, dá mais preguiça, dá mais, assim, a gente já tá exausto, porque eles entendiam assim, né, o sol do meio-dia era o que deixava a gente mais exausto e desanimado. E todo mundo passa por isso, tá? Um momento na vida, ou vários momentos na vida, a gente não sabe, onde você está desanimado, você está cansado, você já não tem mais vontade de fazer coisas, e isso acaba afetando a sua vida espiritual também. E eles entendiam que esse demônio do meio-dia, né, que é um estado espiritual da pessoa, a pessoa ficava mais apática. Esse desânimo poderia até ser confundido com uma depressão, ou a pessoa está de fato já deprimida. E essa era uma tentação também de mudança, que você pensa assim, a minha vida não tá dando certo, o que eu tenho que fazer para mudar tal coisa, porque você se encontra tão desanimado que você fica querendo mudar alguma coisa na sua vida e às vezes nem precisa de mudanças, você está
arrumando pelo em ovo, né? É o famoso arrumar pelo em ovo. É um momento também de questionamento da fé, de questionamento de vida. E isso tudo enrolado num desânimo e uma apatia. E a gente acaba rezando, falando com Deus e não ouve a voz do Senhor. Só sente o cansaço da vida cotidiana. E entre essas outras coisas que envolvem esse tal desse demônio do meio-dia. E eles já entendiam que todos passavam por isso. Os monges passavam por isso. Então se a gente pensar assim, se os monges passavam por isso, né, que eram pessoas de oração, de trabalho, de vida contemplativa, quanto mais eu aqui, pobre mortal, enfiado num TikTok da vida todos os dias, né? Então, olha o grau que estamos aqui, quanto que isso pode afetar a nossa vida. E a gente ainda por cima, podendo ter essa questão do demônio do meio-dia, a gente ainda acaba ficando muito influenciado pelo excesso de informação que a gente tem a todo momento pelo celular, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque isso é combatível. E tem muito a ver com a voz de Deus, né? Que a gente acaba não ouvindo a voz de Deus no silêncio. É um silêncio da voz de Deus e um silêncio ensurdecedor da nossa alma. E como é que os monges enfrentavam tudo isso? Eu vou passar aqui o manual do que os monges faziam, né? Então, uma coisa muito importante, eles tinham um trabalho constante, né? Eles não ficavam ociosos. Uma coisa que a gente não pode fazer é ficar sem trabalhar. A gente tem que trabalhar. Se você é uma dona do lar, trabalhe no seu lar. Tenha amor no que você está fazendo, né? Tenha dedicação no que você está fazendo, entendendo que você está prestando ali um serviço importante para sua família e para você mesma. Trabalhe. Se você trabalha fora, também você precisa do trabalho. Você precisa ocupar a sua mente e ser uma pessoa útil em serviço, né? Então, essa ociosidade é ótima para o demônio do meio-dia, né? Então, quando a gente fica sem ter nada para fazer, não tem aquele ditado popular, mente vazia, oficina do diabo? Exatamente, a gente tem que ocupar a nossa mente com coisas que a gente tem que fazer. Isso aqui eu preciso fazer, essa tarefa eu tenho que fazer. Isso faz bem para que você fortaleça também o seu espírito. E não se deixe abalar por essa fraqueza espiritual que pode estar acontecendo com você. Segunda coisa que a gente tem que fazer, oração. Não tem aquele ditado de São Bento? Ora et labora. Então, a gente vai orar e trabalhar. Então, você tem que orar também, não é só trabalho. Então, a gente vai parar uns momentos no nosso dia para ter momentos de oração. A oração vigilante. Não é só você orar assim, sentar lá e começar a cumprir o seu... Apesar que, para quem não reza nada, até uma oração assim... despretensiosa e no automático é melhor do que não orar nada. Mas a gente tem que orar todos os dias numa oração vigilante, falando com Deus. Não deixe de falar com Deus todos os dias. E a gente tem para isso algumas coisas que a gente pode fazer. A gente pode rezar o terço. O terço, nada, são 20 minutos que você vai parar para você fazer uma meditação da palavra, porque o terço ele é contemplativo do evangelho. Mas você também pode fazer um terço mais curto, né? E ainda assim é um momento de meditação. Então a gente pode recorrer para o terço, para a oração das horas também. A gente tem que parar para fazer a oração. É muito importante essa conexão com Deus, porque se a gente perde a conexão com Deus, a gente perde a conexão com o restante das outras coisas. Terceira coisa que a gente tem que prestar atenção: perseverança e estabilidade. É o que eu falei sobre esse negócio de querer mudar tudo. Não tome decisões nessa hora que você tá com essa fraqueza de espírito, esse talvez demônio do meio-dia, esse desânimo. Não tome decisões, porque a tendência da pessoa nessa hora é querer mudar tudo. Não tá funcionando, então vou mudar isso. Não, espera.
silencia sua alma, continua trabalhando, orando e não tenha esse impulso de ficar querendo mudar tudo nesse momento, né? Até diz aqui, né, na minha pesquisa, que eles, por causa desse demônio do meio-dia, a virtude da perseverança e a estabilidade de local, permanecer no mesmo lugar, eram cruciais para superar essa inquietação. E os monges, eles queriam fugir do mosteiro por causa disso. Eles ficavam questionando já a situação deles ali e queriam ir embora. Só que precisava ter esse momento mesmo de trabalho, oração, silêncio, para que eles retomassem essa perseverança que tem que ter. Mais quarto, né? O quarto é a quarta coisa que você pode fazer aqui para sair dessa. Leitura meditativa da Bíblia, que é a Lectio Divina. Para nós católicos é a Lectio Divina, que é o devocional para as demais pessoas. A gente tem que parar para ler a Bíblia. Parar para ler a palavra de Deus, meditar nos evangelhos, ver o que Deus quer falar com você a cada dia. Nessa leitura constante que você tem de todos os dias, você acaba guardando os versículos na sua alma, no seu entendimento, no seu coração, e na hora que você precisar, você vai se lembrar deles. Se a gente não lê a palavra de Deus, a gente não tem ela no coração. E nada como você ter a palavra de Deus no seu coração. Tenha a leitura da Bíblia diária todos os dias. Nós católicos, a gente é muito assim, né, taxado de não ler a Bíblia. E em certos pontos pode ser verdade, porque se você fica bitolado e ir na missa e só ouvir e não abre a tua Bíblia, deixa ela aberta ali na frente de Nossa Senhora pegando pó, não dá para guardar isso no seu coração, né? Então você precisa ter o manejo da Bíblia, ler a Bíblia, ir lá procurar o versículo, ter essa intimidade com a palavra de Deus. Mais pra gente sair dessa. Compartilhamento e direção espiritual. Fale com um padre. Nada como uma confissão, gente. Faça a confissão. Tenha o sacramento da confissão como uma coisa normal na sua vida. Tem gente que só confessa, sei lá, na Páscoa e olhe lá, né? E olhe lá. Então, tem gente que não se confessa há uns 10 anos já. Tem gente que nunca se confessou. Então, assim, tenha o sacramento da confissão como uma coisa normal. Você vai lá, vai fazer a confissão, acaba tendo uma direção espiritual para sua vida, para sua alma. E isso é muito bom. Tem gente que fica aqui na internet, em Instagram, em outras redes, fazendo perguntinha em caixinha de pergunta. Perguntas sérias, perguntas que você deveria falar com o padre. Para ter direcionamento, não com a influencer do Instagram. Sabe? E aí essas pessoas de influencer de Instagram se utilizam disso para ter engajamento lá. Façam confissão, vão falar com o padre, ter direção espiritual. Porque é assim que é a vida na nossa religião. Não é em caixinha de Instagram, não é assim que as coisas funcionam. E também, se você tiver amigos católicos, bons católicos, é bom também, porque você acaba partilhando, né, das suas dificuldades e tendo esse avanço na sua vida espiritual, né? Então, às vezes a gente não tem bons amigos católicos, mas se você tiver, é muito bom você recorrer a eles. A aceitação do combate espiritual. Esse é o último. A gente tem que aceitar essa realidade também. Então, se você já fez tudo isso e continua nesse desânimo, sem ouvir a voz de Deus, você continua. Você não para. Porque a gente precisa aceitar que isso acontece. Se isso aconteceu com Jesus no deserto, se nem Cristo foi poupado de uma tristeza mortal, quanto mais nós, pobres mortais aqui, pecadores, né? Então, a gente tem que entender que quando a gente se converte e é luta. Não é tudo bonitinho, não. A gente vai ter vez na sua vida que Deus vai falar tremendo com você. Ele vai falar e depois ele vai falar de novo. Ele vai falar mais do que o seu amiguinho do Zap. Entendeu? Você vai fazer uma pergunta e ele vai te responder no mesmo dia. E vai ter vez que ele vai sumir, aparentemente sumir. E ele faz isso justamente para nos forjar
no amadurecimento que Ele quer de nós. Então a gente não pode parar de rezar, a gente não pode parar de procurar o Senhor. Por isso que a oração aí da igreja, a nossa vida religiosa, não pode ser movida pelo sentimentalismo, por sentir algo, por chorar, por ficar emocionado. A gente não pode mover a nossa fé por sentimentalismo. A gente tem que mover a nossa fé por uma razão, porque isso acontece. Por exemplo, essas coisas acontecem. Você vai rezar, você vai orar, vai falar com Deus, você vai na igreja e não vai ouvir nada. E aí no outro dia é um dia de labuta e você não ouviu a voz de Deus ainda. E isso é completamente normal. A gente tem que continuar. Eu falo aqui por experiência própria, né? Falando aqui de um testemunho meu. Eu sou uma pessoa de oração. E quantas vezes eu quase parei de rezar? Quantas vezes eu questionei a minha fé? Não a fé em Deus, mas a minha fé no sentido da minha fé, a minha resposta para Deus, né? Como se eu não conseguisse ser a discípula que o Senhor procura em mim, né? Então, e se eu tivesse parado, e aí, o que eu iria fazer, né? Então, a gente sempre tem que ter em mente o que Pedro falou para Jesus, né? Para onde irei, Senhor? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Então a gente não pode parar no meio do caminho. Por mais que você não veja nada e não ouça nada. Continue. Faça isso aqui que eu tô falando para vocês. Descansem a mente e esperem o próximo dia, porque quando você menos esperar, Deus, Ele se manifesta nas pequenas coisas, e essas pequenas coisas são tão grandes aos nossos olhos que preenchem todo o vazio anterior que a gente estava sentindo. É como se fosse uma planta que não recebe água há muito tempo, ela já está seca. E você pinga lá um pouquinho de água nela e ela já floresce. Então, quando Deus se apresenta na nossa vida, por mais que a gente tenha se sentido afastado dele por várias semanas, é como se ele tivesse preenchido todo o espaço que ele não estava preenchendo antes. É só a gente continuar e perseverar na nossa fé todos os dias. O Senhor se apresenta até no silêncio de todos os dias. Um silêncio de Deus é uma resposta. E a gente não pode parar. A gente tem que ser perseverantes até o fim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de avaliar, se inscrever no canal, compartilhar e deixar aqui nos comentários alguma experiência que você já teve com esse silêncio ou alguma outra dica que você tenha feito e tenha funcionado para você, porque aqui nós somos irmãos na fé, né? A gente pode se ajudar e eu fico muito feliz se isso acontecer nos comentários, tanto para mim quanto para outras pessoas que acabarem vindo até esse vídeo. Até o próximo vídeo.